Fala galera, tudo bem? Juliano Fontes começando aqui. Eu acho que tá tudo certo. Quem estiver me assistindo, por favor, dê um joinha aí para eu saber que está sendo transmitido, que está tudo ok, para a gente começar a live. Beleza, algumas pessoas já começaram a entrar, então eu acho que está funcionando. Primeira live depois de muito tempo. Beleza, então algumas pessoas já entrando aí, então eu acho que está dando tudo certo com a transmissão. Beleza. Eu ia transmitir essa live em mais de uma plataforma, eu ia transmitir ela no YouTube e no Facebook também, mas eu estou transmitindo só no Instagram, porque eu tive um problema com a plataforma que eu contratei, que faz transmissão em várias plataformas, e eu acho que está tudo funcionando certinho aqui. Tá todo mundo dando joinha aí, se o meu áudio estiver bom, se o vídeo estiver bom, a gente já vai poder começar. Eu fiquei bastante tempo offline, vamos dizer, eu fiquei uns quase 2 anos, estou só terminando os testes aqui, eu acho que está tudo certo. Beleza? 86 pessoas online, então eu acho que está tudo legal, todo mundo dando joinha. Então galera, seguinte, eu fiquei aí mais ou menos uns 2 anos gerando muito pouco conteúdo, por vários motivos, Primeiro que eu estava cuidando dos meus próprios investimentos, que eu não invisto somente em trading esportivo, eu invisto em várias modalidades. E o trading esportivo é uma das modalidades. Na verdade, o trading esportivo ele é o meu ganha-pão, é de onde eu tiro a minha renda para pagar as minhas despesas. Então, e eu tenho investimentos mais pensando no longo prazo, e eu invisto em várias modalidades. Depois a gente pode até conversar sobre isso. Inclusive, eu posso até fazer uma live exclusiva sobre modalidades de investimento e não que não englobam o trading esportivo. Se vocês tiverem interesse, eu posso falar sobre isso também. Mas o foco aqui, pelo menos nessa live e nas próximas, vai ser trading esportivo. Depois a gente faz outras de outros assuntos, se vocês quiserem. Beleza? E também nos últimos 2 anos, enfim, além de cuidar dos meus próprios investimentos, meu filho nasceu, ele está com 1 ano e 7 meses agora. Foi praticamente eu que construí minha casa que eu moro hoje, então foi 1 ano e meio aí de muito trabalho. Não recomendo para ninguém fazer isso, porque enfim, mexer com pedreiro é legal pra caramba, mas eu não recomendo pra ninguém. E enfim, às vezes eu vou fazer assim pra ver se eu leio o que a galera tá falando aí, porque eu fiz a cirurgia de miopia faz 12, 13 dias mais ou menos, e minha vista não tá 100%. Eu tô enxergando como se eu tivesse com a pupila dilatada, então minha vista não tá 100% legal ainda, mas enfim, tá bom. Enfim, obrigado a todos aí pela participação, 147 pessoas online. Boa noite a todos. A gente já vai começar, só esperar a galera terminar de chegar aí. A galera barbudo, tô barbudo mesmo. Galera aí, Maurício, grande Maurício, aí o barão do café, do gás natural, do petróleo e de todas as outras commodities. Esse cara aí manja pra caramba de investimentos. Valeu aí pela participação. Recebi algumas piadinhas também de barba, dispenso todas sem exceções. Enfim, vamos começar já com 153 pessoas online. E aí, alguém aí assistiu o jogo da seleção brasileira hoje? Brasil e aqueles negros maravilhosos do Senegal? Como que foi o jogo? Alguém aí trabalhou, ganhou dinheiro? Como que foi? Paixão futebol. Daqui a pouco tem Mengão. Olha, minha prima aí também da Wesley. Beijão pra você. Então tá bom, 164 pessoas online. Na verdade eu tô vendo aqui 1.600 e tanto, mas eu acho que é minha vista que tá meio embaçada mesmo. Bom, não fala do Brasil não, gente. Vamos aí. Bom, vamos começar. Seguinte, então assim, o trading... Essa é uma live inaugural, Então eu fiquei muito tempo sem gerar conteúdo. Agora eu vou voltar a gerar conteúdo com mais periodicidade, Eu vou ver se eu consigo fazer pelo menos um vídeo por semana. Na verdade eu gostaria de fazer 2 vídeos por semana. Não prometo isso, mas assim, eu vou ficar bem presente nas redes sociais, principalmente YouTube e Instagram, a partir vamos dizer assim, hoje seria o inaugural, talvez aí nas próximas 2, 3 semanas para ir me adaptando, mas depois assim, eu acho que a partir de dezembro aí eu já vou estar gravando bastante conteúdo
para a gente, enfim, para gerar conteúdo para vocês e para a gente estar sempre melhorando os nossos investimentos. Então vai ser conteúdo de futebol, conteúdo de trading esportivo, conteúdo de investimentos em geral, tá bom? Que são as 3 áreas que eu gosto bastante. Então é o seguinte, essa live ela vai ser uma live para a gente nivelar todo mundo. Assim, a gente vai colocar todo mundo na mesma página. Então é o seguinte, se você já faz trading esportivo, se você já é um trader esportivo, já está ganhando dinheiro, provavelmente ou quase certeza que essa live não vai acrescentar conteúdo para você. Tá? Se você já faz trading esportivo, se você já é um trader profissional, já está no nível assim, bem avançado, aqui não vai gerar conteúdo para você. Se você já está caminhando no trade, já começa a ter lucro, também não é uma live para você. Para quem que é essa live? Para quem não faz trading esportivo ainda, para quem já estudou, mas nunca investiu, ou para quem nem sabe o que é isso, ou quem nem sabe o que eu faço da vida, enfim, para as pessoas que querem buscar aí uma nova fonte de renda, que querem aprender uma nova profissão, que gostam de futebol, mas que ainda não está no mercado. Então eu vou fazer uma live para nivelar a galera, para colocar todo mundo desculpa, na mesma página. E aí sim, a partir das próximas lives a gente já vai avançando um pouquinho mais no conteúdo. Beleza? Então vamos começar o conteúdo, porque já tem uns 10 minutos aqui que eu estou enrolando. Então vamos lá. Primeiro, o que é trading esportivo? Então assim, não vai ter conteúdo avançado aqui. Então não vai chegar no final da live e falar que você não conseguiu avançar depois da live. Porque esse conteúdo, assim, para quem já está bem e quiser avançar, vão ser outras lives, outros conteúdos, outros vídeos no YouTube, etc. Então vamos lá. Primeiro, vamos explicar o que é trading esportivo, né? Para quem ainda não sabe o que é trading esportivo, para a gente depois começar a avançar nos outros conceitos. Vamos primeiro falar de aposta esportiva online. Tá? Existem vários sites de aposta esportiva e geralmente como que funcionam as apostas? Então, imagina, eu sou aqui um apostador e eu vou apostar, vamos pegar aí, por exemplo, o jogo São Paulo e Fortaleza que aconteceu no último final de semana, no sábado, se eu não me engano. Então você tem o jogo São Paulo contra Fortaleza, eu acho que o São Paulo vai ganhar o jogo, né? Falta ali 1 hora para o jogo começar e eu quero apostar R$100 naquele jogo. Então, eu vou lá e boto R$100 na mesa. Botei R$100 aqui contra o site de apostas. E o site de apostas vai lá e bota R$50 no Fortaleza. Então, eu botei R$100 e o site de apostas botou 50. Então, ficou um bolo de 150. Se o São Paulo ganhar o jogo, eu pego o bolo para mim. Se o Fortaleza ganhar o jogo, o site pega o bolo para ele. Então, eu coloquei mais dinheiro, eu coloquei 100, porque o São Paulo é favorito. Então, eu vou colocar mais dinheiro para ter um lucro menor. Porque como o Fortaleza é a zebra, São Paulo jogando em casa, favorito, um time grande, etc., eu vou colocar mais dinheiro para ter um lucro menor. Então o site de apostas ele vai colocar R$50 porque ele está correndo mais riscos do que eu. Ele está apostando na zebra, então ele vai colocar menos dinheiro para lucrar mais. Esse é o conceito básico de aposta esportiva. E o trading esportivo? Como que funciona o trading? O trading é eu apostando contra você aí que está me assistindo. Então, eu vou botar R$100 na mesa aqui no São Paulo, você aí que está me assistindo vai botar R$60 no Fortaleza, por que 60 e não 50? Porque agora é eu apostando contra você, eu negocio direto com você. Eu não vou negociar, porque lá no site de aposta, o site que vai definir quanto de dinheiro que ele vai botar. Então, geralmente ele bota menos dinheiro, ele vai botar só 50. Quando eu negocio direto contra outras pessoas, geralmente o dinheiro que coloca mais. Então, você vai botar R$60 na mesa. Beleza? Então, tá bom. Eu botei R$100 na mesa, você botou 60. E aí? Bom, o jogo tá rolando, o São Paulo fez um gol, o São Paulo tá ganhando de 1-0. E eu chego aqui no fulano, que está aqui do meu lado, e falo, ô fulano, seguinte, tem uma aposta aqui, que quem ganhar, se o São Paulo ganhar a aposta, eu vou ficar com R$160 para mim. O São Paulo é favorito, está jogando melhor, está jogando em casa e está ganhando o jogo de 1-0. Você quer comprar a minha aposta por R$125? Daí, o que acontece? Eu falo pro cara, eu falo, olha, você vai sentar nessa cadeira aqui, você deu meu lugar dessa cadeira aqui para você por R$125. Então você vai pegar a minha aposta por 125 e se o São Paulo ganhar, você vai pegar os 160 para você. Por quê?
o São Paulo já está ganhando o jogo, então assim, e é favorito e está pressionando, então o lucro é pequeno, é de 160, 125 para 160, mas é um lucro ali que a chance daquilo acontecer é muito grande. Aí o fulano que está aqui do meu lado topa, aí ele vai e senta na cadeira no meu lugar e fica fazendo, ele fica com essa aposta no meu lugar. Então, e aí, o que acontece? Se o São Paulo ganhar o jogo, o fulano vai pegar 125. Se o Fortaleza ganhar o jogo, você, que está aí do outro lado, vai pegar os 160. E eu? Bom, para mim tanto faz se o São Paulo ganhar ou perder o jogo, eu já estou com 125. Eu entrei com 100, vendi minha aposta por 125, já estou com 25 de lucro. Então, não importa o que vai acontecer no final do jogo, eu já estou com os meus 25 de lucro garantido. E o melhor de tudo, eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser ao longo do jogo. Se eu quiser fazer isso 20 vezes por jogo, eu faço. Né? E não precisa necessariamente eu fazer só uma vez por jogo e só uma estratégia. Eu posso usar a mesma estratégia 20 vezes por jogo. Então, assim, a maioria das estratégias, o lucro é menor, não é 25%, igual eu dei o exemplo. Lógico que é perfeitamente possível, mas para acontecer um lucro de 25%, o São Paulo tem que fazer um gol. E aí a gente não pode ficar dependendo desse gol do São Paulo, que pode nem acontecer. Enfim, o conceito básico de trading é esse. E no trading esportivo, então, a gente já entendeu que a gente aposta contra outra pessoa. Eu vou dar só um outro exemplo, né, que eu recebi várias perguntas, as pessoas perguntam quais são as estratégias que eu mais uso. Né? Então, assim, uma estratégia que eu gosto muito, muito, muito de usar, você pode anotar aí, você pode anotar para fazer essa estratégia, se você já entende de trading esportivo. Só que eu faço ela só quando dá, né? Quando existe a oportunidade. Então, a gente tem um leque de estratégias e quando surge uma oportunidade, a gente vai e usa essa estratégia que eu vou falar agora, que é você apostar contra o favorito no segundo tempo, se no segundo tempo o jogo tiver 0-0 e o favorito não tiver tão bem assim. Tá? Então vamos lá. Tá lá o São Paulo contra a Fortaleza. O São Paulo está numa nhaca que o São Paulo está numa nhaca ali que ninguém acredita mais no São Paulo. 0-0, acabou o primeiro tempo, no intervalo, voltou no segundo tempo. O São Paulo continua naquela nhaca. O Fortaleza, mais ou menos, às vezes pressiona, às vezes não. O jogo pode estar frio ou o Fortaleza um pouquinho melhor. O que a gente faz? Bota o dinheiro contra o São Paulo. Não vou colocar dinheiro a favor do Fortaleza, vou colocar o dinheiro contra o São Paulo. O que significa contra o São Paulo? Significa que eu estou cobrindo o Fortaleza e eu estou cobrindo o empate. Então, se der Fortaleza ou empate, eu lucro, qualquer um dos dois. Então, eu cobri essas duas possibilidades e depois de 3 minutos, meu lucro pode ser de 6, 7, 8% sobre a minha aposta. Então, quando surge essa oportunidade de o favorito 0-0 no segundo tempo e o favorito não está tão bem assim, eu vou escolher um momento ali que vai durar uns 3, 4 minutos, vou botar o dinheiro contra o São Paulo e depois de 3, 4 minutos eu tiro com uns 8% de lucro, mais ou menos. Então, existe um momento certo de você entrar para você conseguir uma margem de lucro parecida com essa. Então, assim, geralmente a odd acima de 2, enfim, tem alguns outros fatores também que influenciam nisso. Então, essa é uma estratégia que eu gosto muito de usar. Não dá para usar sempre. Então, não dá para você ter só essa estratégia e ficar assistindo dezenas de jogos até essa estratégia aparecer. Então, você tem que ter um leque maior de estratégia. Mas essa é uma das que eu mais gosto de usar. E, enfim, essa é uma estratégia que eu uso, né? E depende do jogo também. E, assim, o legal do trading esportivo é que se eu fizer esse dinheiro contra o São Paulo melhorar e começar a pressionar, o que eu faço? Eu vendo minha aposta. Então, vendo minha aposta com 2% de prejuízo, 1% de prejuízo, ou no 0-0, enfim, tanto faz. Porque se o São Paulo melhorar, eu vou lá e vendo a aposta e sai fora do mercado. Isso nem sempre dá tempo do São Paulo sair, né, durante enfim, se o São Paulo começa a pressionar, às vezes não dá tempo de você sair, mas na maioria das vezes dá. Então, essa é uma estratégia que dá para utilizar na maioria das vezes. Enfim, vamos. De vez em quando eu faço assim, para enxergar melhor mesmo. Então vamos lá, diferenças de trading e aposta esportiva. Na aposta esportiva, você aposta contra a casa, você aposta contra o site. No trading esportivo, você aposta contra outra pessoa. Na aposta esportiva,
o seu lucro é o prejuízo da casa. Então, quanto mais dinheiro você ganha, quanto mais dinheiro você perde, mais dinheiro a casa ganha. Quanto mais dinheiro você ganha, mais a casa perde. E aí, o que pode acontecer? Infelizmente, se você for um trader profissional, for muito lucrativo, o que pode acontecer? A casa te convidar à força para você sair fora. Então, isso acontece, tá? Eu já tive algumas contas bloqueadas, alguns parceiros meus, alguns alunos meus, enfim, já tiveram muitas contas bloqueadas por conta de ser lucrativo em site de apostas. E no trading esportivo? No trading esportivo não. Por quê? No trading esportivo você aposta contra outras pessoas e quando você tem lucro, você paga uma corretagem para aquela bolsa, para aquele site. Então, por exemplo, nesse lucro meu de R$25, eu vou pagar mais ou menos ali 1,30, 1,50 mais ou menos de lucro para a bolsa. Então eu ganhei 25, só que eu vou receber 23,50 mais ou menos, eu não estou fazendo as contas aqui de cabeça. E quanto mais dinheiro eu ganho, mais dinheiro o site ganha, mais dinheiro a bolsa ganha, tá? A bolsa quer que eu seja lucrativo. Então só isso já faz uma diferença brutal nos seus investimentos no longo prazo. No site de apostas, outra coisa ruim, o seu lucro por aposta é baixo, porque é o próprio site que define as cotações. E no trading esportivo é você com outros apostadores que definem as cotações. E no trading esportivo existe aquela vantagem de você consegue se desfazer da sua aposta ao longo do jogo. Tá? Se você apostou lá contra o São Paulo pressiona, você sai fora. Nas apostas esportivas, na maioria das vezes, não dá, ou quando dá para você sair, geralmente as cotações não são favoráveis para você. Tá? Então, no trade esportivo, sempre, sem exceção, você consegue sair da aposta e consegue vender a sua aposta por um preço justo. Tá? Se São Paulo estiver sendo pressionado, você vende a sua aposta e você tem certeza que ela vai ser comprada por um preço justo. Tá? Seguindo o passo a passo certinho. Né? Você não vai pegar um jogo lá da Série B do campeonato da Turquia que não vai ter liquidez e você não vai conseguir fazer isso. Mas até jogos da Série B do brasileiro já dá para fazer trading tranquilo, né? Em boa parte dos jogos. E outra vantagem do trading esportivo é que é permitido você apostar contra. Então, quer dizer, no trading esportivo você pode apostar a favor do São Paulo e você pode apostar contra o São Paulo, ou seja, você cobra o empate e o Fortaleza ao mesmo tempo. Isso te dá um leque de opções muito grande, porque você consegue se proteger se ninguém fizer gol. Você consegue cruzar estratégias, enfim. Eu estou dando mais exemplos aqui de você apostar num time ou no outro, enfim. Mas existem estratégias relacionadas à quantidade de gols ou placar exato, que você pode cruzar essas estratégias e você ter um retorno cada vez melhor. Beleza? Então, assim, isso que eu falei que já faz uma diferenciação do trading esportivo para as apostas muito grande e que compensa muito você fazer o trading ao invés de você fazer as apostas. Bom, tendo isso definido, eu sou contra apostas? Não, eu sou apostador também. Eu sou trader e eu sou apostador. Eu sou muito mais trader do que apostador. Se eu encontrar uma aposta com valor positivo esperado, eu faço apostas, mas eu não faço muito. Eu faço muito mais trading do que apostas. Então é assim. O apostador profissional, vamos supor que você aí quer virar um apostador profissional. O que você tem que buscar? Valor esperado positivo. Ou mais EV, expected value, né, o maisinho lá que o pessoal fala. O que é o valor esperado positivo? É o punter, né? Alguém falou punter aí. Punter e apostador é a mesma coisa. O que é o apostador profissional ou punter profissional? É o cara que encontra valor positivo nas apostas que ele vai fazer. Então é o seguinte, você imagina que nesse jogo do São Paulo contra o Fortaleza, você faz uma análise e isso é muitas vezes subjetivo, você muitas vezes não consegue encontrar um valor real, mas vamos supor que você julgue pelo seu conhecimento, pelo seu profissionalismo, pelas suas análises. Alguém está perguntando como calcular o valor esperado positivo. Isso é subjetivo. Mas imagina o seguinte, que você julga que no jogo São Paulo contra Fortaleza, o lucro justo para aquele jogo seria de 45. E aí você entra no site, o site está pagando 50. Então, esse spread, que é a diferença de 45 para 50, você está com o valor esperado positivo. Então, se o valor lucro correto era 45 e você fizer aquela aposta, você receber 50, você vai receber mais do que o justo. Então, você tem um valor esperado positivo para aquela aposta. Então,
faz sentido você apostar no São Paulo, mas quanto que você vai apostar no São Paulo? Existem algumas fórmulas matemáticas que te mostram que você vai pegar 5% da sua banca, 18% da sua banca, 20% da sua banca. Daqui a pouco eu falo sobre essa fórmula matemática. Mas para o apostador, o importante é ele encontrar esse valor esperado positivo e fazer a aposta. Então, o apostador ele olha o valor da cotação, que a gente chama de odd, se esse valor é positivo ou não, se esse valor tem valor esperado positivo ou não. Se tiver valor esperado negativo ou neutro, para o apostador não faz sentido. Mas enfim, para o apostador, se o justo seria 1,45 e está em 1,50, ele vai apostar naquele jogo, ele pode perder. Mas no longo prazo, se ele continuar fazendo isso, assim, no longo prazo, ele tende a ser lucrativo, né? Então, ele pode perder uma vez ou outra, mas por ele ter valor esperado positivo, no longo prazo ele vai ser lucrativo, né? O gráfico dele não vai ser em linha reta, o gráfico dele vai ser assim. Então, é isso que define o apostador profissional nesse caso. Mas eu não gosto muito de apostas, eu faço apostas, mas eu não gosto tanto de apostas assim. No trading esportivo, o que importa é a variação da cotação. Tá? O importante para o trader é, se a cotação agora está 1,50, mas daqui a pouco vai estar 1,55, 1,60 ou 1,40, se ela variou para cima ou para baixo. Que não importa se a cotação está 1,50 e ela vai se manter linear a 1,50. O importante é para onde que vai essa cotação daqui a pouco. Então, para o trader não importa o valor esperado da cotação, importa é a variação da cotação. Então, é durante o jogo de futebol, na maioria das vezes, que a gente faz as operações. Então, se eu faço uma leitura de jogo e consigo identificar que a cotação daqui a pouco vai estar 1,60, então eu entro agora a 1,50, compro a 1,50, quando ela chegar a 1,60 eu vendo e o meu lucro é a diferença de 1,50 para 1,60. Ou se eu observo que a cotação agora está 1,50, mas daqui a pouco vai estar 1,40, o que eu faço? Eu vendo a 1,50, espero chegar no 1,40 e compro. No trade esportivo você pode fazer isso, você pode comprar e depois vender, ou você pode vender e depois comprar. Então você vê a variação da cotação pela sua leitura de jogo, pela sua técnica, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, e você consegue, enfim, por essa cotação, mais para cima, mais para baixo, você usa essa variação da cotação para você ser lucrativo. Então essa é a diferença do trader para o apostador. Eu, Juliano, gosto mais do trading porque eu consigo ver durante os 90 minutos de jogo, durante a leitura que eu faço do jogo, identificar essa cotação para onde que ela vai, e aí eu consigo entrar e sair nos momentos indicados. Bom, já falei aqui também a diferença do apostador para o trader, e agora eu vou falar sobre os pilares do trading esportivo. Tá. Se você quiser seguir esse caminho, se você quiser ser um trader, o que você precisa saber? Tá? Quais são os pilares que você precisa dominar para ser um trader profissional? Vamos lá. A primeira coisa que você tem que saber é fazer uma análise pré-jogo bem feita. Essa análise pré-jogo, ela não é importante, mas é menos importante do que a sua análise durante o jogo de futebol. Então tá, você está lá fazendo o trading esportivo, você vai fazer um jogo, então você tem o pré-jogo, a sua análise pré-jogo, e você observa, por exemplo, o São Paulo tem um jogo agora, mas daqui 3 dias tem um jogo mais importante, ou tem desfalques, ou vamos supor uma coisa bem objetiva, o São Paulo no primeiro tempo, jogando em casa no Campeonato Brasileiro, faz muitos gols no primeiro tempo e geralmente diminui o ritmo no segundo tempo. É uma análise bem objetiva. Então, baseado nessa análise pré-jogo que a gente faz, a gente planeja, entre aspas, não, em caixa alta, planeja uma estratégia para, quando a gente estiver assistindo ao jogo, se estiver acontecendo igual a nosso planejamento, a gente executa a estratégia. Então, a análise pré-jogo ela é importante para a gente se planejar, para a gente ver os desfalques do time, ver a motivação, ver se trocou técnico recente, ver as condições do campo, as condições climáticas, coisas assim que a gente já conversa sobre isso no boteco, mas a gente faz de uma maneira um pouco mais profissional para a gente trabalhar. Então, na análise pré-jogo, a gente vai fazer essa leitura e vai fazer um planejamento.
Tá? Assim, é possível você fazer trading esportivo sem análise pré-jogo? Sim, é possível, mas fazendo análise pré-jogo é melhor. Beleza, você aprendeu a fazer análise pré-jogo, você vai fazer a análise, o segundo pilar, análise durante o jogo. Esse sim é um fator extremamente importante, é um pilar extremamente importante, mais importante que o primeiro. Porque você tem que saber interpretar o jogo de acordo com o que você estiver assistindo. Né? Então, se você vai ver qual time que está com mais raça, qual time que está pressionando mais, qual time que está dando mais chutes a gol, qual time que está com mais posse de bola, qual time que está melhor, enfim, esses fatores que você consegue analisar durante a partida de futebol são extremamente importantes para você identificar o que você vai fazer e como que você vai fazer. Bom, passado a análise durante o jogo, terceiro pilar são as técnicas de trading esportivo. Você precisa dominar o trading esportivo. O que significa isso? Esse terceiro pilar ele é dividido em várias ramificações. Então, primeira coisa, você tem que dominar a bolsa, saber ali clicar as ferramentas, como que funcionam as odds, os mercados asiáticos, os mercados de gols, etc, etc. Isso aí é um conhecimento teórico que você tem que sentar a bunda na cadeira e estudar, não tem como fugir. Depois disso, você precisa dominar as principais estratégias. Eu dei uma estratégia agora há pouco, uma estratégia que eu gosto muito de fazer. Então, esse já seria, isso entraria já na parte da técnica. Bom, então o terceiro pilar seria isso, você definir, você entender as técnicas de trading esportivo e você dominar as principais técnicas, saber a hora de entrar, a hora de sair, conhecer se a estratégia é contra o tempo ou a favor do tempo. Não é estratégia a favor e estratégia contra, é a favor do tempo e contra o tempo, é diferente de contra e a favor. E saber mexer na plataforma, isso aí é o básico também. Passado isso, controle emocional. E, gente, controle emocional é uma coisa extremamente importante. Tá? Como eu trabalho com investimentos, eu tenho estudado muito sobre investimentos, tem um fundo que chama Medallion. Depois, quando eu terminar a live, vocês vão no Google e digitam Medallion Fund Jim Simons. É talvez o melhor fundo da história da humanidade, sei lá. É um fundo que tem uma rentabilidade média de 35% ao ano. Tá? Ou seja, você não precisa fazer nada. Você aí, que está me assistindo, eu sei que você é um cara novo. Imagina que você quer aposentar daqui 20 anos. Você vai aposentar novo. E que você conseguiu juntar 10 mil reais. Você vai pegar esses 10 mil reais e vai colocar nesse fundo, no Medallion. Daqui 20 anos, quando você quiser aposentar, com menos de 50, você vai ter 4 milhões de reais na conta. Você não vai precisar fazer nada. Você vai pegar seus 10 mil reais que você conseguiu juntar nos últimos anos, vai colocar lá, daqui 20 anos você vai ter 4 milhões. Agora eu te pergunto, por que eu estou falando tudo isso? O que isso tem a ver com trade esportivo? A gente está falando sobre o controle emocional, que é o quarto pilar do trade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que para você investir nesse fundo, você precisa ter um bom controle emocional? Sim ou não? Você precisa sim ter um bom controle emocional ou você não precisa ter um bom controle emocional? Responde aí que eu quero saber o que você pensa sobre isso. É um fundo, vamos dizer assim, você não tem que fazer nada, você tem que só botar seu dinheiro lá e esperar. Você acha que precisa de um bom controle emocional? Responde aí pra mim. Sim. Precisa sim ter um bom controle emocional. Joinha. Sim. Vocês estão afiados. Sim. Ninguém vai responder não? Alguém responde não aí só pra me alegrar. Caramba. Sim. Não, obrigado, Felipe. Parceiro. Agora eu não sei se você respondeu para me agradar ou porque você acha que não. Tá bom. Não, Pablo também. Beleza. Galera, é o seguinte. Por que eu estou falando isso? Esse fundo talvez... agora todo mundo respondendo não. É o seguinte. Esse fundo... alguém perguntando respondendo o quê? Se precisa ter controle emocional ou não para investir nesse fundo. Seguinte, esse fundo, fizeram um estudo nele e 70% dos investidores médios tiveram prejuízo com esse fundo. Por quê?
esse fundo, ele é 35% ao ano, mas não é 35% assim, em linha reta. Ele é 35% assim, ó. Igual todo investimento saudável. Faz aqui, ó. Se você pegar alguma coisa que rende assim, ó, sai fora. Tá? Tá aqui, ó. Sua banca também deve fazer assim, ó. Tá? Se você for um trader com consistência. O que acontecia? Toda vez que o fundo fazia assim, todo mundo ficava ganancioso e entrava no fundo. Quando ele oscilava um pouquinho para baixo, a galera ficava com medo e vendia. Então, o fundo, 35% ao ano, você não precisa fazer nada. A maioria das pessoas teve prejuízo. Por quê? Subiu ganância, caiu um pouquinho, medo, né? O cara ficava ali. O que acontecia? Vendia, teve prejuízo. Então, assim, medalha. O fundo medalha. Jim Simons. Mas não faz agora não. Agora vamos assistir a live. Depois vocês pesquisam isso. Anota aí. Enfim. Por que eu estou falando isso? Porque o controle emocional é extremamente importante. Então, assim, a maioria das pessoas respondeu sim. Eu acho que todo mundo pensou que sim. Mas 70% das pessoas tiveram prejuízo. Então, se você não tiver controle emocional, imagina assim, para um fundo que você não precisa fazer nada, 70% das pessoas tiveram prejuízo, imagina para o trading esportivo que você precisa investir todo dia. Tá? Você precisa ter controle emocional sobre os seus investimentos. Tá? O medalha, eu acho que o fundo nem está aberto mais, gente. Enfim, eu acho que ninguém... As cotas não tem mais cotas para entrar. Tá? Similar ao Bitcoin. Não, diferente um pouquinho. Tá? Eu gosto muito de Bitcoin, depois a gente fala sobre isso. Mas enfim... Imagina no trading esportivo que você vai ter altos e baixos. Se você fizer trading todo dia você vai ganhar e vai perder. E quase sempre você vai ganhar e vai perder. Então você precisa ter um controle psicológico muito forte na hora de fazer os seus investimentos. É o mindset. Cara, e controle psicológico que eu falo, ou controle emocional, não é aquele negócio de você acordar e dar bom dia pra flor, e aí você sorri, na hora que você sorri, o seu consciente manda mensagem pro seu subconsciente, você não sei o que lá, e você faz sessões de coaching. Cara, eu não gosto dessas coisas. Mas assim, o controle emocional, o seu mindset é muito importante na hora de você investir. Você precisa aprender a desenvolver um mindset de investidor. Você precisa entender que às vezes você vai perder. Você precisa entender que quando você perder, seu emocional tem que estar legal para você não querer recuperar rápido no próximo jogo e aí você vai ter prejuízos. Tá? Enfim, você pode ter muito prejuízo fazendo as coisas da maneira incorreta. Então, eu fiz essa brincadeira mais para mostrar para vocês que realmente você precisa ter um controle emocional em dia. E se alguém aqui depois quiser, eu posso fazer uma live exclusiva sobre controle emocional. Posso fazer ou um vídeo para o YouTube, ou uma live aqui no Instagram, ou posso fazer aqui, subir para lá, etc. Enfim, não importa. Importa é a mensagem que eu estava querendo passar. Eu acho que a galera aqui pegou. Então, se vocês tiverem entendido a importância do controle emocional, dá um joinha. Porque não adianta nada você ter a melhor técnica, você ser o melhor analista de futebol do mundo, se você não tiver controle emocional, você vai perder dinheiro. Isso é certeza. Tá? Então é muito importante você ter um controle em dia. Então assim, depois eu faço uma live, gero um conteúdo bem bacana sobre controle emocional para vocês. E o último pilar do trading esportivo é gestão de banca. Tá? A gestão da sua banca financeira, que é você saber quanto de dinheiro você vai colocar em cada investimento que você fizer. Tá? Então, vamos supor, naquele jogo do São Paulo, tá? Vamos supor, para o apostador e para o trader, você vai colocar quantos por cento da sua banca? Tá? Se você tiver uma banca de R$1.000, você vai colocar quantos reais? R$100, 50, 200, 300 no jogo do São Paulo? E existe uma coisa chamada critério de Kelly, que é uma fórmula matemática muito simples. Eu tenho um vídeo sobre isso no YouTube. Depois, quem quiser, entra lá no YouTube, vai ver esse vídeo. Não faz isso agora, fica aqui na live comigo. Mas anota aí também, na hora que terminar a live, você vai lá no meu YouTube e procura um vídeo que chama Critério de Kelly, que é uma fórmula matemática simples e muito efetiva para você ser lucrativo no longo prazo. Essa fórmula maximiza o seu lucro e diminui o seu risco, diminui o seu prejuízo. Como que ela funciona? Tá? Você precisa de uma base de dados para fazer isso. Então vamos supor, lá no jogo de São Paulo, toda aposta que eu faço, todo trading que eu faço, eu registro. Tá? Então eu sei quantos por cento dos jogos do São Paulo eu sou lucrativo, quantos por cento dos jogos do Fortaleza eu sou lucrativo, e quando eu ganho, quanto eu ganho, e quando eu perco, quanto eu perco, tanto do São Paulo quanto do Fortaleza, do Campeonato Brasileiro, enfim, eu tenho todas essas informações.
Então, é uma fórmula matemática que você coloca qual que é a sua média de acerto, qual que é a sua cotação e o seu percentual ali. São 3 ou 4 itens que você insere ali na fórmula e a fórmula te fala, olha, baseado no seu histórico, baseado na cotação, baseado na probabilidade, baseado no retorno, você tem que colocar 5% da sua banca. Se você colocar a fórmula e a fórmula der um resultado negativo, significa não aposte achando que o seu valor esperado se torna negativo. Se der positivo, 5, você vai comprometer 5% da sua banca. Se der positivo 22, você vai comprometer 22% da sua banca. Por quê? É o valor esperado em cima do seu investimento. E aí você vai ver, isso vai maximizar o seu lucro, porque quando você tiver uma chance maior de acertar, você vai comprometer mais da banca. Quando você tiver menos chance de ganhar, mas ainda tiver uma chance positiva, você vai colocar menos por cento da sua banca. E isso varia também de acordo com o seu potencial lucro. Uma fórmula simplesinha, fórmula de Kelly. Tá? Tem lá no meu YouTube, alguém perguntou. Então, isso é muito importante para a gestão da banca. Tem gente que gosta de fazer gestão de banca de uma outra maneira, que gosta de colocar todo jogo, eu vou colocar só 5% da minha banca, ou só 2,5%. Eu estou fazendo uns testes agora com martingale triplicado, tá? Eu entro com 1, 3, 27, mas assim, na verdade nem é 1, é 0,1, 0,3, depois eu vou para 0,9 e 2,7. Numas apostas que eu tenho feito no handicap asiático, na Bet365, está dando super certo. E aí quando eu consigo dobrar a banca, eu guardo essa banca que eu dobrei e vou para a banca nova. E aí aquela banca nova, na hora que eu dobro ela, eu tiro ela também. Então assim, não é muito complexo fazer isso. Tá? Martingale é uma coisa assim, um kamikaze praticamente. Mas enfim, dependendo da forma que você fazer a gestão da banca e das cotações, para especulação, se você pegar uma quantidade pequena de dinheiro, é possível você conseguir bons resultados. Bom, então assim, eu queria que todo mundo aqui ficasse na mesma página para fazer pro trading esportivo, para passar os conceitos básicos. Eu queria que vocês fizessem o seguinte, que vocês vão agora, se possível, vão agora na minha bio, e lá tem um link para vocês baixarem um e-book introdutório de trading esportivo. Então você vai lá na minha bio, clica na URL, vai abrir o seu Messenger, você clica em começar e você vai receber um e-book. E aí toda vez que eu fizer live, você já vai receber no seu Messenger a notificação para assistir minha live. E, enfim, faça isso agora já, então, se possível, já clica aí no meu nome, já vai lá na minha bio e já faça o seu cadastro, o seu download. E aí você volta para cá que eu vou responder algumas dúvidas agora. Tá? Então, já tem a primeira dúvida aí, qual é a cotação mínima que eu gosto de pegar. Eu não trabalho com cotação abaixo de 1.3, tá? 1.30. É uma cotação relativamente alta, mas enfim, eu não trabalho com menos do que isso. Tem gente que não trabalha com menos de 1,50, isso é muito pessoal. Então, seguinte, vai lá, baixa o e-book, tá? Clica no meu nome, vai lá no link da minha bio, clica lá, vai abrir o seu Messenger, você vai clicar no botãozinho começar, vai baixar o e-book, fechou. Agora, vou responder as principais dúvidas. Deixa eu abrir aqui. Dúvida número 1. Qual foi o seu pior momento no trading esportivo? Como fez para superar? Cara, então, eu comecei no trading esportivo em 2008, né? Então, assim, eu sou São Paulino doente. Eu era doente, agora eu estou mais controlado. E depois, assim, de 2010 para frente, eu ainda apostava bastante no São Paulo. E o São Paulo, enfim, não ganhou mais campeonato brasileiro, né? A gente acha que a fase boa vai durar para sempre. E eu fui muito como torcedor e perdi bastante dinheiro. A primeira vez que eu quebrei, deixa eu contar para vocês, a primeira vez que eu quebrei fazendo trading esportivo, eu ficava apostando no under 6.5 para ganhar 1%. Eu falava, vou apostar só nos jogos do campeonato português, nos jogos do campeonato grego. É tudo jogo que termina 0x0, 1x1, 1x0. Vou botar under 6,5%, 1%, 1%. Daqui a pouco eu compro um carro para mim. E adivinha? Quebrei. Rapidinho quebrei. Foi a primeira vez que eu quebrei. Isso foi bem chato, né? Eu era bem bobo também na época, né? Essa época do São Paulo foi ruim para mim também. Teve uma situação muito ruim que foi na Copa do Mundo 2014, que eu ganhei grana assim, no jogo Brasil e Alemanha naquele.
famoso 7-1, né? Porque o Brasil realmente estava muito, muito mal naquele jogo. Neymar desfalcado, Thiago Silva, se não me engano, suspenso. Davi Luiz jogava de um lado, foi para o outro. Então, o Brasil perdeu toda a espinha dorsal do time. Estava com Oscar e Fred, um time muito lento. E eu fui lá e botei muita grana contra o Brasil, né? Então, assim, eu ganhei a grana, mas foi uma sensação muito esquisita trabalhar na Copa do Mundo naquele jogo. E, enfim, não tenho boas lembranças, apesar de ter ganhado uma grana boa. Enfim, superação é ter o mindset preparado ali para você, enfim, não deixar essas coisas te abalarem e você pensar no longo prazo. Quanto tempo demorou? Pergunta, né? Quanto tempo demorou para você viver financeiramente somente? Cortou a pergunta, mas para eu viver exclusivamente do trade esportivo. Exclusivamente do trade esportivo eu comecei em 2008, me profissionalizei em 2010, foi mais ou menos 2012, mais ou menos, que a minha principal renda se tornou o trade esportivo. Eu era funcionário público, pedi exoneração e comecei a me dedicar exclusivamente ao trade esportivo. Tem que tomar cuidado para não dar uma hora de live aqui, senão a live corta, mas vamos lá. Como controlar a ganância quando tudo está dando certo? Cara, essa pergunta é ótima. Como controlar a ganância quando está tudo dando certo? Gestão de banca. Tá? Se você tiver gestão de banca e tiver disciplina para você seguir os percentuais, tá? E entrar só na boa, cara, principal fator para todo investidor, qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Sobreviver. A gente tem que estar vivo. Se a gente não estiver vivo, não adianta nada. Então, o primeiro fator, sobreviver. Como que a gente vai sobreviver? Sendo mais conservador, entrando mais na boa. Tá? Então, use uma boa gestão de banca. O critério de Kelly é uma sugestão para você que está aí. Se você está com ganância porque você está ganhando muito, então você já tem uma banca boa, você já tem experiência. Então você já tem condições de usar a fórmula de Kelly. Usa a fórmula, tenha disciplina, tenha pés no chão, saque um pouco do seu dinheiro, tá? 100 pessoas online. Saque um pouco do seu dinheiro, tá? Para você fazer a gestão da banca. Não fique com a banca muito grande na Betfair, para você ir controlando. Controlar a ganância, controlar quando você está ganhando, por incrível que pareça, é mais difícil do que controlar quando você está perdendo. Então tome bastante cuidado. No início você perdeu muito dinheiro? Não, eu não perdi muito dinheiro porque eu não tinha. Mas eu perdi, já quebrei 2 vezes. Então tem uma terceira vez que eu não sei se eu posso considerar que eu quebrei. Mas assim, não tinha muito dinheiro. Eu botei lá R$200 e perdi tudo. Então, perdi muito dinheiro, perdi tudo que eu tinha, mas não era muita coisa. Qual mercado você mais atua? Já dei um exemplo, né, do Leia Favorito, é uma estratégia legal que eu gosto bastante. Próxima pergunta. O que você aconselharia para um jovem de 18 anos que começou a vida adulta agora, né, no trading esportivo? Cara, 18 anos, cara, começa, tá? Bota o pé no mercado, vai, enfim, entra o mais rápido possível, sabe? Coloca ali R$50, estuda, tenha bastante conhecimento de base. Bastante conhecimento de base, é muito importante você ter conhecimento de base para você começar. E cara, vai para cima, não perde tempo não, entra o mais rápido que você puder. Eu recomendo que você comece a fazer seus primeiros trades com dinheiro real, tá? Não com dinheiro fictício, tá? Para você já ter suas sensações ali. Enfim, para você já entrar no mercado e já para você já ir pegando experiência. Quanto mais novo você começar, melhor. Começou com quantos anos no trade esportivo? 18? Estou estudando o curso, estou gostando muito. Obrigado pela experiência. Valeu, eu que agradeço. Pergunta. Minha conta é em dólar, consigo mudar para reais? Não, no momento não é possível você mudar para reais. Próxima pergunta. Quantos jogos você faz por dia e por mês? Cara, depende. Final de semana, às vezes eu faço 2, 3 jogos. Dia de semana, 1 a 2 jogos por dia. Tá? Tem dia que não faço nenhum. Depende da época do ano. Se os campeonatos europeus lá tiverem de férias, eu não faço nenhum. Cara, eu tô começando um projeto, assim, nessa estratégia que eu falei agora há pouco, que às vezes eu posso fazer mais de 5 jogos por dia. Mas, assim, depende muito da metodologia, da estratégia, de quanto que você compromete da sua banca. Se você vai estar assistindo um jogo ou não, é muito importante para o trader assistir o jogo, para o apostador, se ele faz a aposta, nem sempre. Tá, mas dependendo da estratégia e da metodologia que você usa, às vezes até 5 jogos por dia dá para fazer. Você tem que ver se ele vai ter tempo também, né? Onde estão seus rendimentos hoje?
Então, depois eu posso fazer uma live exclusiva sobre meus investimentos, mas assim, eu tenho dinheiro, tá bem diversificado no capital, então eu tenho assim, tanto Brasil quanto Estados Unidos, eu tenho ações, renda fixa e fundo imobiliário. Isso já dá seis fatias, vamos dizer assim, né? Criptomoedas também, né? Principalmente Bitcoin, gosto muito dessa modalidade, depois a gente pode fazer uma live só sobre Bitcoin. E commodities em geral. Aí commodities tem as reservas de valor, que são ouro e prata, e tem algumas para especulação, tipo gás natural, petróleo, café, etc. Tá? Então assim, está bem diversificado. E o trade esportivo, que é o meu ganha-pão, que é onde eu estou ali todo dia. Agora os outros são mais para crescimento de patrimônio, enfim, acho que você pegou. Gostaria de saber se é necessário ter conta em mais de um site de apostas. Então, é o seguinte, o trade esportivo ele é feito na Betfair. Tá? Estão surgindo novas plataformas que ainda são novidade no mercado. A galera empolgada aí com plataformas novas. A Betfair já existe há 20 anos. Tá? Vamos ser mais conservador, vamos usar a Betfair. Se daqui a um ano, na boa, a gente perceber que tem outras pessoas utilizando outras plataformas, que está dando tudo certo, a gente estuda uma migração gradual para as outras plataformas, mas vamos ficar na Betfair. Betfair é a primeira camada. É o tradicional, é o que funciona. É uma empresa que já está muito mais do que provada no mercado e que funciona, que tem liquidez, que é uma empresa idônea. Enfim, eu sou a favor de ficar na Betfair, por enquanto. Tá? Depois, se tiver outras plataformas que se provarem no tempo, tanto de liquidez, de seriedade, de vários fatores, aí a gente começa a estudar se migra ou não, tá? Mas vamos focar na Betfair. Agora, existem alguns jogos que não tem na Betfair, a gente pode fazer na Bet365, que é uma empresa tão séria quanto a Betfair. A Bet365 é de apostas, a Betfair é de trade esportivo, você pode fazer apostas na Betfair. Na Betfair você pode fazer aposta e trade, na Bet365 só aposta. Então assim, tendo conta nessas duas, a gente já consegue trabalhar. Tá? Assim, 99% do que a gente precisa, 100% ou quase 100% do que a gente precisa está nessas duas. Então, depois a gente vê se faz alguma outra coisa com outra plataforma. Mas assim, vamos ser o mais conservador possível para a gente conseguir trabalhar da melhor maneira e não ter nenhuma surpresa. Pergunta, é possível viver disso? Sim, eu conheço diversas pessoas, diversos alunos, diversos colegas que vivem exclusivamente disso. Algumas pessoas vivem exclusivamente disso, outras têm uma renda com isso, é perfeitamente possível. Próxima pergunta. Qual o mínimo de dinheiro que você aconselha começar a trabalhar com trader? Cara, para começar a trabalhar, teria que ser pelo menos aí de 500 a 1.000 reais para você começar a trabalhar. Agora, para você aprender, bota 100 reais lá e manda bala. Se você perder 100 reais, você não vai morrer por causa disso. Então começa com 50, 100 reais para você aprender o mercado, para você, colocar o primeiro pé e ir aprendendo, sentir ali quando você tiver prejuízo, quando você tiver lucro, como que o seu estômago vai se comportar quando você entrar nos investimentos. Então, seria essa a recomendação inicial. Tá? Mas se você quiser começar com 10 mil reais, acho que você tem 10 mil reais para fazer o trade. Vai entrar com os 10 mil reais? Cara, você vai entrar com 500 reais, 1.000, fica 2 semanas trabalhando com 1.000, depois entra com mais 1.000, mais um mês ali, mais 1.000, entendeu? Vai entrando aos poucos e vai sentindo o mercado. Tá? Próxima pergunta. Se eu fiz algum aporte financeiro. Depois de ter quebrado ali as 2 primeiras vezes, eu fiz um aporte ali de mais ou menos 400 reais, depois fui crescendo a banca e não precisei fazer mais nenhum aporte. Eu estou fazendo uns testes agora, tá? E testes assim, a gente tem que fazer sempre. Tá? A gente tem que estudar sempre, estudar é para sempre. Tá? E a gente tem que testar para sempre. Você, quando você consegue dobrar a sua banca, dependendo da estratégia, você vai lá e saca uma parte para depois, se você começar a ter um percentual pequeno da banca, né? Se você começar a ter prejuízo, você vai lá e faz um novo aporte. Existe uma forma de gestão de banca que eu estou testando aí, que funcionaria com novos aportes, mas assim, para o trading esportivo, para a Betfair, já tem vários anos que eu não tenho necessidade de ter feito aporte nenhum. Quanto tempo em média você levou para ter uma consistência do trade esportivo? Cara, eu comecei no trade esportivo em 2007 para 2008, tá? Foi em 2007 assim, mas enfim, peguei o jeito em 2008 e me profissionalizei em 2010,
Tá? Comecei a ganhar dinheiro, assim, minha principal fonte de renda se tornou o treino esportivo a partir de 2010. Tá? Foram aí 2 anos e meio, mais ou menos, para eu pegar o jeito. Beleza? Se aposentou e tem rendas mensais sem fazer nada? Cara, então, assim, eu tenho renda de várias modalidades, né? De trade esportivo, de trade esportivo é o meu trabalho, né? Mas assim, eu tenho outras modalidades, tem renda fixa, tem ações, né? As ações, às vezes, elas oscilam para baixo, né? Enfim, o Ibovespa bateu 107 mil, depois deu uma caída, lá nos Estados Unidos também tem uma corrigida, enfim, você vai entrando e saindo, no Bitcoin também a mesma coisa. Bitcoin esse ano deu uma alta muito grande, mas se você pegar as últimas semanas deu uma caída, então a gente vai controlando os nossos investimentos, né? Então assim, eu posso falar, né, que eu sou aposentado porque hoje eu não preciso fazer trading para sobreviver, tá? Eu posso sobreviver dos juros do meu dinheiro, só que o meu dinheiro não está lá na poupança, eu fico de braço cruzado esperando, né? Até porque a poupança hoje rende menos de 4% ao ano. Se você bota o dinheiro na poupança que rende 4% ao ano e você tem uma inflação de 5%, você está perdendo. Tá? Você vai no supermercado daqui a um ano, seu poder de compra é menor do que o desse ano. E o seu dinheiro na poupança vai render menos do que o acréscimo da conta do supermercado, entendeu? Então, se você deixar o seu dinheiro na poupança, você vai só perdendo cada vez mais. Então, assim, eu gasto ali, sei lá, 2, 3 horas por semana para controlar os meus investimentos. Então, se eu quiser, eu posso viver exclusivamente disso, mas eu gosto de fazer o trade esportivo também. Não vou parar, vou ficar fazendo o que o dia inteiro? Ficar cuidando do meu filho, não. Ano que vem vai para a escola, enfim, vou cuidar dos meus investimentos. E é por isso que eu estou voltando para fazer lives, para gerar conteúdo. Por quê? A partir de agora eu estou tendo mais tempo, porque como os meus investimentos estão mais controlados, eu gasto 2, 3 horas para cuidar dos meus investimentos. Faço 1 ou 2 jogos por dia de trading. Eu tenho o resto do tempo livre. Então, assim, eu posso gerar conteúdo aqui para vocês. Entendeu? E é por isso que eu estou voltando agora. E última pergunta, para a gente finalizar, porque já está dando 8 horas também, o Instagram vai... Então, você tinha uma boa condição financeira antes do trading esportivo? Não, cara, não tinha. Nunca passei fome, mas também nunca tive conforto, né? Eu sempre tive que batalhar pelas minhas coisas, né? A partir dos 18 anos, comecei a trabalhar e, enfim, precisava comprar uma roupa, era com o dinheiro do meu salário, ganhava R$300 na época, que era o salário mínimo, né? 2005, o salário mínimo era R$300, era o que eu ganhava e para pagar minhas contas. Depois sempre fui trabalhando e, enfim, até atingir minha independência financeira. Então, os meus pais me davam, enfim, um lar, enfim, era uma casa boa, assim, né, pro padrão médio brasileiro, e aí a partir daí eu fui construindo minhas coisas sozinho, né, eu que construí minha banca para eu aportar, entendeu? Meus pais pagavam as contas de energia, água, comida, e as minhas contas era eu que pagava, entendeu? Então é isso. Obrigado, pessoal, por ter me acompanhado aqui até o final. Eu tenho várias perguntas que eu não respondi. Pessoal pergunta se eu vou fazer live com operações. Sim. Teve um aluno meu que me perguntou isso também. A segunda pergunta que eu estou lendo aqui sobre isso, se eu vou fazer alguma live. Vou fazer live operando. Eu estou pensando em até em fazer um desafio, pegar uma banca aí de R$100 e transformar ela em 500, ou pegar uma banca de 500 e transformar ela em 1.000, sei lá, uma coisa assim. Vou fazer, tá? Vou gerar conteúdo primeiro. Obrigado aí pelos joinhas. O pessoal está se despedindo aí já. Eu também vou-me. Faltam 2 minutos para as 8. Daqui a pouco o Instagram me corta. Gostaria muito de agradecer todo mundo aqui. Não esqueça de clicar no meu link, ir lá e baixar o e-book para a gente continuar conversando. Porque se você baixar o e-book e vai clicar em começar, eu vou ter o seu contato também. Quando eu fizer as próximas lives, eu já aviso você e você vai ter um e-book para você, para ser o seu pontapé inicial. Beleza, pessoal? Muitíssimo obrigado por me acompanhar até aqui e a gente vai se falando aí. Em breve eu farei novas lives e novos conteúdos. Um abração para todo mundo, boa noite, fiquem com Deus e até a próxima.